pessoal, como estão? Eu espero que todos se encontrem bem, mesmo que os seus familiares. Então nós vamos começar essa primeira aula dessa disciplina de eletrônica digital. Como todos sabemos que essa disciplina será inteiramente online, ok? E nas nossas aulas, encontros presenciais, né, sincrônico, né, pelo Google Meet, vamos tirar dúvidas e também definir alguns critérios também para como terminar essa disciplina, ok? Sobre as avaliações, entre outros, ok? Então, aqui nós vamos, então, nessa primeira aula, nós vamos falar mais de sistema de numeração, vamos falar um pouco sobre os tipos de código, tipo de código que existe de forma geral, ok? E os objetivos dessa aula, que nossa primeira aula, serão, por exemplo, né, falar de sistemas digitais e analógico de forma breve, ok? Sistema de numeração, tipo de numeração que existe, como fazer uma conversão de decimal para binário, binário para outros, decimal para outros tipos, como por exemplo octadecimal, ok? Como hexadecimal. Vamos ver também como fazer a operação, né? Como se faz a operação com números binários, ok? E vamos ver também os tipos de código que existe também, ok? E, então, em sistema analógico, por exemplo, e sistemas digitais, eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar um pouco sobre isso. Eu acho que já as imagens falam por si mesmas, né? Pois nós temos aqui, antigamente, né? Até hoje alguns têm esse tipo de televisão, né? Com tubo, como lembra, né? Como era a qualidade da imagem, né? Hoje com a TV LED, por exemplo, como já as coisas mudaram bastante. O relógio aqui, por exemplo, nós temos um relógio aqui para dar os horários. Como era aqui, era um horário por aproximação, mas aqui já a gente consegue ler um horário exato. Veja aqui outro caso aqui, por exemplo. Nós temos termômetro, por exemplo. Aqui antigamente as pessoas te falavam assim, sua temperatura é 36,1, outro não é 36,2, mas aí já aparece outro sistema agora, que aqui é o sistema digital, onde nós podemos ver agora a temperatura de forma mais exata, aqui por exemplo 36,0, que é bem mais exata, e com a situação da pandemia, né, apareceu novos tipos de termômetro, por exemplo, né, que pode medir, né, a temperatura de uma pessoa de forma também exata, sem contato, porque já estão incorporados com sensores, ok? Então, ou seja, como a tecnologia está avançando, ok? Ou seja, os sistemas digitais, eles vêm para aperfeiçoar, para que as leituras tornam os dados mais eficiente, mais seguro, confiável, ok? E quando na natureza de forma geral, o que existe são são curvas analógicas, por exemplo, a medição de temperatura, como aqui nessa curva que nós temos aqui, por exemplo, em uma época de verão, por exemplo, a temperatura aqui está em Kelvin, por exemplo, ok? Em 12 horas, por exemplo, como a temperatura muda completamente, por exemplo, ok? Vamos ver que aqui, como em, a função aqui é uma função contínua, ok? É uma função contínua em um intervalo de tempo, por exemplo, em intervalo são infinitos pontos. Em, em, ao contrário aqui, por exemplo, no sistema digital, por exemplo, nós temos aqui que é uma função discreta aqui, por exemplo, são números finitos em um valor exato, né? Por exemplo, a 12 horas, por exemplo, quanto é a temperatura em Kelvin, por exemplo, é 95, ok? De forma exata, ok? Por exemplo, às 18 horas, quanto é a temperatura, ok? Tem um valor exato que é, por exemplo, 90 Kelvin, por exemplo, ok? Então, o sistema digital vem trazer também o que é a exatidão, ok? Em comparação com o sistema analógico, que não era impreciso, ok? Por exemplo, quando eu quero tirar um dinheiro no banco, o que eu quero é um número exato, não quero um número aproximativo, ok? Então, o sistema digital vem trazer, além de segurança, confiabilidade, eficiência e exatidão, ok? Em comparação ao sistema analógico. Então, aqui nesse curso nós vamos estar mais focado nos sistemas digitais.
Claro, não vamos entrar em detalhe, né, como fazer processo, por exemplo, de codificação, de amostragem, hein, de todo, de um sinal, como converter um sinal analógico para sinal digital, ok? No final do curso vamos ver de forma básica, mas isso não é a essência desse curso. A essência desse curso é mais, vamos ver, na parte do sistema digital, todos os elementos que envolvem, ok? Os conversores, os contadores, entre outros, ok? Que nós vamos ver nesse curso, ok? Então, sistema analógico, né? Continuando aqui, por exemplo, cada um de nós, às vezes, um dia usamos um microfone. Veja aqui, por exemplo, nós temos um microfone aqui, a pessoa pega seu microfone, começa a falar. Esse, essa onda, né, de sinal, né, aqui, por exemplo, porque é ilustrado por um sinal contínuo, ok? Pode passar por um amplificador linear. Qual a sua função? Amplificar, né, a amplitude desse sinal que nós temos aqui por um valor cadado, veja que é bem mais maior. E temos o alto-falante, né, que permite então que a pessoa possa ouvir de forma bem mais forte esse sinal. Quando nós pegamos um processo contrário, aqui digital, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um acionador de CD, por exemplo, no CD, por exemplo, que armazena, onde é compactado dados, né, digitais, por exemplo, em forma digital. Então, o leitor, né, faz a leitura desses dados digitais, né, em forma de bits, aqui, por exemplo, que nós vamos ver códigos aqui, para que os, o público, por exemplo, possa ouvir esse som, né? O que acontece na verdade é que esse sinal de aqui, os dados digitais que estão armazenados nesse CD aqui, por exemplo, serão então passam por um conversor digital analógico, ok? O conversor digital analógico vai converter então esse sinal digital para analógico e esse logo será então amplificado para que então a plateia, o público possa ouvir então de esse som, ok? Então é o processo que acontece muitas das vezes, ok? E uma das coisas importantes que nós precisamos saber, né, é que vamos ver também de um pouco mais detalhado mais para frente, é os níveis lógicos. Nós vamos ver que existe basicamente nos sistemas digitais dois tipos de níveis. Vamos falar nível alto e nível baixo. O nível alto sempre será referido, né, em termo binário, binário que é dois bits, são dois números, dois dígitos, dois caracteres. Um para nível alto e zero para nível baixo. O que isso significa, né? Muitas das vezes esses níveis podem simbolizar um sinal de tensão ou corrente, onde, por exemplo, nível alto pode ser, por exemplo, dado um valor mínimo e para qualquer tipo de tensão que esteja num valor mínimo, um valor máximo dado, por exemplo, seria então considerado como nível alto. Se não me engano, no CMOS, por exemplo, para a tensão que está entre 2,3, se não me engano, né, a 3,8, se não me engano, por exemplo, seria uma nível alto e nível baixo, por exemplo, para uma tensão, por exemplo, mínima a uma tensão máxima dada. Por exemplo, se não me engano, também para CMOS seria de 0 a 0,8, por exemplo, toda a tensão, por exemplo, que está nesse intervalo de 0 a 0,8, por exemplo, será considerado que está em nível baixo, ok? E isso então podemos ser também então representar também por forma de onda, onde nós temos pulsos positivo e pulso negativo. Um pulso positivo é quando nós temos, por exemplo, que inicialmente, né, que estava, por exemplo, em nível baixo aqui e vai para dado uma borda de subida positiva, então vai estar em nível baixo, ok? E o pulso negativo nesse caso, então o que acontece? Estava em alto e então em um intervalo de tempo T0 a T1, por exemplo, já estará aqui em nível baixo. Então isso será um pulso negativo, ok? E o que nós temos também, o relógio. Nós vamos ver no sistema digital a existência do relógio. O relógio que vai estar
será um pulso, será um, vários pulsos, né? Ok? Aqui nós falamos apenas um pulso positivo, pulso negativo, então será combinação de vários pulsos, ok? Positivos e negativos, ok? De alto e baixo, entre outra palavra, dado em uma definido por um período, ok? E nós sabemos que a frequência, então, desse relógio seria 1 sobre o período, ok? E em um intervalo, em um período dado, vai corresponder sempre em um tempo de bit, ok? Por exemplo, aqui no primeiro período aqui corresponde, por exemplo, a um tempo de bit igual a 0, igual a 1, desculpe, e logo no segundo corresponde, por exemplo, a um tempo de bit igual a 0, e assim consecutivamente como nós temos aqui, por exemplo, ok? Nos sistemas digitais também existe o que a transferência de dados pode ser feita de forma série ou de forma paralela, ok? De forma série, por exemplo, a transferência série, por exemplo, é que entre, por exemplo, podemos ver, por exemplo, tem um computador e um modem. Você pode conectar um modem no seu computador. A transferência nesse caso é feita de forma serial. Como é feito, por exemplo, através de uma linha nada mais. Então, nós temos, por exemplo, que a cada pulso, ok? Um bit será transferido, por exemplo, ok? Para uma transferência de um dado binário de 8 bits, por exemplo, a partir de um computador para um modem, nós vamos ter então 8, ok? Pulso, ok? Porque a cada pulso um bit será transferido, ok? Mas também existe outro modo de transferência, como eu estava dizendo, né? A transferência paralela, ok? A transferência paralela, por exemplo, um exemplo claro é, por exemplo, computador para impressora, ok? Do computador para impressora, por exemplo, é uma transferência paralela onde a cada pulso os dados são transferidos automaticamente, ok? O que nós temos aqui, nós teremos então, qual é a vantagem que a transferência série tem em comparação à transferência paralela? É que na transferência série nós vamos ter apenas uma linha, em comparação na transferência paralela nós vamos ter, por exemplo, 8 linhas, por exemplo, aqui que nós temos para a transferência binária de 8 bits, ok? Agora, qual é a outra vantagem? Agora, qual é a vantagem que que eh, a transferência paralela possui em comparação à transferência série? É que aqui a questão é o tempo. Aquilo que poderia ser transferido em um intervalo de tempo dado, porque em um tempo t0 a t1, todos os dados que estão no computador serão transferidos para a impressora, enquanto na transferência série, o que nós vamos precisar totalmente de 8 intervalos de tempo, ok? Então, ou seja, então a vantagem da transferência paralela em comparação à transferência série é o tempo, ok? Então nós vamos agora então abordar agora de forma bem mais calma então sistema de numeração, ok? O uso de números não começou hoje, né? E não começou nem no nosso século. Já dessa antiguidade, os egípcios, né? Já eles tinham um sistema de contagem, né? Já eles sabiam como fazer a contagem, né? Na Ásia também, na região da Índia, as pessoas já tinham sistema de contagem antigamente, antes de Cristo, ok? Então, existem vários tipos de sistema numérico. Nós vamos falar um pouco mais nessa aula dos quatro bem mais conhecidos, né? Bem mais usados, ok? Que nós temos então o sistema decimal, o sistema binário, o sistema octal e o sistema hexadecimal, ok? O sistema decimal que nós conhecemos é o mais utilizado, porém o binário e hexadecimal são muito importantes na área na área de técnicas digitais e informática, ok? Por exemplo, quando computamos um número na nossa calculadora, o sistema converte isso em binário para fazer os cálculos, que por sua vez converte em decimal para nossa apreciação, ok? O sistema decimal, ok? Então, como são feitas as contagens, nós contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Está composto, né, por 10 caracteres, ok? De 0 até 9 são 10 caracteres, ok? Diferentes caracteres. O sistema binário, apenas existe dois algarismos, 0 e 1 nada mais. Binário, de 2, né? Então 0 e 1 nada mais, ok? Como nós falamos, então vamos ter um alto e baixo, ok? Dois bit, né? Dois algarismos, 0 e 1 nada mais. O sistema octal usa os algarismos decimal, no entanto, a contagem é diferente, como nós podemos ver aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? São apenas esse é o sistema octal de 8, nada mais. Ok? E o sistema hexadecimal faz a contagem usando algarismo alfanumérico, ou seja, além dos números, né, tem também as letras. Ok? Por exemplo, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, 9, A, B, C, D, E e F. Então, isso é sistema hexadecimal. Ok? Então, como fazer uma conversão, né? Vamos agora como converter, né? Ok? Então, um número binário, ok? Dado que nós temos um número decimal, por exemplo, como fazer essa conversão para binário? Então, é simples. Aqui nós temos um algoritmo, né, que nos permite entender, né, o processo, né, de conversão de um número decimal para um número binário, ok? Então, por exemplo, inicialmente, dado que nós temos dado, vamos supor 20, por exemplo, divida por 2, ok? Aqui a base é 2, então vamos dividir por 2 aquele número. Guarde o quociente Q, ok? E o resto. O quociente igual a zero. Se for igual a zero, então os restos produzidos fornecem o número binário desejado, como com o primeiro R como o LSB, que é o bit menos significativo, least significant bit, e o último R com o bit mais significativo, MSB em inglês, most significant bit, ok? O quociente não é igual a zero, então vamos refazer o processo, ok? Então, se o coeficiente não é igual a zero, então vamos continuar dividindo por 2 e guardando o quociente Q e o resto R, vamos continuar dividindo até que nós cheguemos a que o quociente seja igual a zero ou o quociente seja menor que a base. Aqui nossa base é 2. Então vamos ver um exemplo simples, né, para que possamos entender. Vamos supor então que nós temos o número 12, que nós queremos converter o número 12 decimal em binário. Então, como seria, então, professor, saber como seria isso? Então, 12 entre 2, quanto que dá? 6, ok? Então, 12 entre 2 é 6, ok? Então, 6, quanto que sobra? 0. Então, aqui nós temos o 0. 6 entre 2, quanto que dá? 6 entre 2 é 3. Quanto que sobra? O resto é 0. Então, nós temos o 0 aqui. 3 entre 2, quanto que dá? 1. Ok? Então, 3 entre 2, desculpa, é 1,5. Vamos escrever 1. Ok? Então, nós temos 1. Ok? É 1 e o resto vira 1 também. Então, nós temos esse 1 aqui. 1 entre 2 vai dar 0,5, então vamos escrever 0, ok? Aqui nós temos quando, ok? Pare quando a parte inteira do quociente for 0, ok? Então nós temos já a parte inteira do quociente aqui porque quando faz 1 entre 2 dá 0,5, então já temos um 0, então vamos ter que parar porque o quociente é menor que nosso divisor nossa base, que é 12, 2, ok? Então, como nós temos os restos, né? A cada vez que nós dividimos 6, 12 entre 2 é 6, o resto é 0. Logo, 6 entre 2, o resto é 0. 3 entre 2, nós temos 1 e o resto é 1. 1 entre 2, então nós temos aqui então 1, 1, 1, 0, 0. Ou seja, então, como vamos reescrever? Então, o primeiro que nós encontramos seria chamado como bit menos significativo, ok? Será o bit menos significativo. Então vamos reescrever então
da esquerda da direita, desculpe, para a esquerda. Esses resultados que nós encontramos, vamos reescrever, colocar esses números da direita para a esquerda. Então, a primeira que encontramos seria o bit menos significativo e o último seria o bit mais significativo. Então, seria então 110, ok? Isso aqui então será 12 em binário, seria então 0 e 0, ok? Isso será a conversão de 12 em binário. Vamos ver outros exemplos, por exemplo, ok? Aqui nós temos os números 19 e 45 que nós queremos converter em binário. Então, será o mesmo processo que vamos adotar. Então, 19 entre 2 será igual a quanto? 9. O resto é 1. 9 entre 2 vamos ter 4. Com o resto, 1. 4 entre 2 é 2, o resto é 0. 2 entre 2 é 1, o resto é 0. 1 entre 2, aí seria 0, ok? Com o resto, nesse caso, 1. Então, o que nós temos? Reescrevendo, então, da direita para a esquerda, o primeiro que calculamos para a direita, e assim consecutivamente, que nós temos, portanto, 19 em binário seria então 1, 0, 0, 1, 1, ok? E 45 em binário seguindo o mesmo modo seria então 1, 0, 1, 1, 0, 1, ok? Peço vocês, meus queridos, converter o número decimal 39 em binário. Quanto que dá isso, ok? Claro, isso nós estamos adotando, né, o método de divisão sucessiva por 2, ok? Existem vários métodos, ok, que as pessoas usam para fazer a conversão de decimal para binário, ok? Esse aqui é o exemplo que nós usamos. Se você pegar o livro de Tosse, por exemplo, ok? Você vai ver outros exemplos, outros métodos que o Tosse explica, por exemplo. O livro de Floyd também dá outro método, ok? Mas o mais importante, um caso básico, ok? De divisão sucessiva, como fazer essa conversão diretamente, ok? Então, agora vamos supor que dado agora nós temos números binários e nós queremos converter esse número binário para decimal, ok? Então, o processo diferente, né? Então, o valor decimal de um número binário pode ser determinado somando os pesos, ok? Os pesos aqui de todos os bits que são 1 e descartando todos os pesos dos bits que são 0. Então, todos os pesos que são, todos os bits que são 0, então vamos descartar esses pesos e vamos só somar aqueles que têm 1. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Então, vamos ver um exemplo bem mais claro para entender. Converta o número binário inteiro 11011101 para decimal. Então, determina o peso de cada bit, de cada bit que for 1 e em seguida calcule o somatório desses pesos para obter o número decimal. Então, veja o seguinte, aqui nós temos, então esse 110, vamos qual é o peso de cada um desses, né? Por exemplo, começando da direita para a esquerda, né? Ok? Como eu digo aqui, esse é o bit menos significativo e para a esquerda, o último aqui para a esquerda é o bit mais significativo. Então, qual o peso desse primeiro? O seu peso é 0. 1, o segundo, né? O terceiro, peso 3, ok? Peso, desculpa, 1, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, ok? Então, consecutivamente, colocar o peso desses de cada um. Então, como seria? Então, seria 2 elevado a 0. Como aqui tem um 1 aqui, então seria 2 elevado a 0. Ah, esse aqui é um 0 aqui, então já vamos descartar, não vamos considerar esse. O terceiro bit aqui tem um peso 1, então seria 2 elevado a 2, porque começamos 0, 1, 2, né? Então 2 elevado a 2. Aquele que segue aqui, 2 elevado a 3. Próximo é 0, então, como é 0, então vamos descartar. Aqui o próximo é 1, então 2 elevado a 5. E logo, por fim, 2 elevado a 6. Então,
2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 5 é 32 e 2 elevado a 6 é 64. Então, fazendo a soma de 64 mais 32 mais 8 mais 4 mais 1, nos dá um número de 109. Em outra palavra, o que isso significa? Que esse número binário que nós temos 1, 2, aqui 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, esse número binário, seu valor decimal é 109, ok? Seguindo o mesmo procedimento, convido vocês, né, a determinar qual é o número decimal que corresponde a esse número binário que nós temos aqui. Ou seja, converte o número binário que nós temos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 para decimal. Lembrando, todos que estão 0 são já descartados, ok? Os seus pesos. Esse aqui é o peso 0, ok? Então 2 elevado a 0, mais esse aqui. Vamos ver aqui qual é a posição desse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos 0, 4 e 7. Então vamos ter 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 0, 1, 2, 3. Então 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 1. Ok? Então 2 elevado a 7 é quanto? 128. Ok? 2 elevado a 4 nos dá quanto? 16. 2 elevado a 1 nos dá 1. Então, vamos calcular então quanto que dá isso então? 128 mais 16 mais 1, né? Então nos dá 145. Será que é isso mesmo que você encontrou? Ou seja, esse número binário que nós temos aqui, o seu valor decimal é 145, ok? Então, peço para vocês tentar, por exemplo, 147. Como seria esse número em 147 em binário, ok? E agora peço para vocês, vamos supor que agora aqui, que nós temos esses dois zeros que estão aqui, né? Entre esse 1 e esse 1, então vamos colocar, por exemplo, 2, 1 aqui. Ou seja, teremos, por exemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ok? Quanto seria em binário? Okay? Em decimal, ok? Tente isso para ver quanto que dá para vocês, ok? Agora, vamos seguindo isso por divisão sucessiva, vamos tentar então converter, né? Por exemplo, o número decimal para todas as outras bases. Que nós falamos para decimal, de decimal para binário. Vamos ver agora para octal e para hexadecimal, ok? A conversão de número inteiro de base 10 para as outras bases é feito pelo método de divisão sucessiva, ok? O número a ser convertido é dividido sucessivamente pela base desejada. Como falamos, nós queremos base binária, então o que nós fizemos? Dividindo por 2, 2, 2, 2. Nós queremos base octal, então vamos dividir por 8, 8, 8. Hexadecimal, então vamos dividir por 16. O processo continua até que o quociente, né, seja menor que a base desejada, ok? Então, os restos da divisão em ordem reserva corresponde ao valor convertido, ok? Por exemplo, nós temos aqui conversão, ok, de 12, né, para binário. Então, 12 entre 2 é 6, o resto é 0. 6 entre 2 é 3, o resto é 1. 3 entre 2 é 1, o resto é 1. 1 entre 2, 0. Então, quanto que seria 12? Seria, então, igual a 1, 1, 0, 0. 19, em binário, já fizemos. Queremos converter em octal. 123, seria 123 entre 8, dá 15. Então, o resto é 3, ok? 15 entre 8, quanto que dá? 1. O resto é 7. 7 entre 8, não alcança, né? 1 é 0. Então, nós temos quanto que seria, então, em octal. 123 em octal seria 1, 7 e 3. Vamos agora a 615 em hexadecimal, por exemplo. O que vamos fazer? 615 entre 16
é igual, o quociente é 38, o resto é 7. 38 entre 16 é 2, o quociente é 2, o resto é 6, ok? 2 entre... Desculpe, né? Isso. 2 entre 6, ok? Então, isso nos dá aqui, então, esse 615 em hexadecimal seria, então, 267, ok? Isso seria a conversão desse número, 615 em hexadecimal, ok? Tendo os quocientes aqui, 2, 38, 2 e 0 como quociente, e o resto, né, seria 7, 6 e 2, ok? Então, nesse caso, então, seria 267 como o hexadecimal do número 615, ok? Então, aqui nessa tabela aqui fiz um resumo, né, simples, né, desses números dado, por exemplo, aqui corresponde a 0. Vamos pegar, por exemplo, para um número binário de 4 bits. 4 bits seria então um número consecutivo de 4 dígitos, né? 0000, por exemplo, como que vale em decimal, 0 em decimal seria 0000, octal 0 também em hexadecimal 0. Em binário, em decimal, por exemplo, de 0 a 15, aqui nós temos então como seria de 0000. Se fosse 3 bits nada mais, seria 30 nada mais, ok? Então, 000, ok? Até 111. Octal será 0 até 17, enquanto hexadecimal, lembra que nós falamos que hexadecimal é uma combinação de números e caracteres, né? E letras, né? Então, seria então 0 a F, ok? Uma coisa importante, veja, no hexadecimal, após 9, nós falamos A, B, C, D, E e F, ok? É isso, então. Podemos continuar, então. Agora vamos ver, então, a operação, né, dos números binários, ok? Como se faz algumas operações. Vamos ver a operação de adição, operação de subtração, multiplicação e divisão. Aquela operação que nós conhecemos, né? Como se faz operações, ok? Porque, por exemplo, nós pegando nossa calculadora, a nossa calculadora faz essas operações. Então, vamos ver como é feito esse tipo de operação também. Então, podemos aprender isso também aqui. A aritmética binária é essencial em todos os computadores digitais e em muitos outros tipos de sistemas digitais. Qual é a regra da adição? Aqui nós temos 4 regras básicas, né? Ok? Somando 0 a 0 seria sempre 0, né? Com um carry, como nós falamos o resto, né? O carry, 0. 0 adicionando a 1 seria 1, com carry 0. 1 adicionando a 0 seria 1. Agora queremos somar 1 e 1. Seria então 1 e 0. Ou seja, seria o resultado 0 e 1 carry 1. Ok? Por exemplo, queremos somar, fazer uma operação de adição, né? Desse número binário, 1 adicionado a 1. Como seria? Como nós fazemos uma adição em forma decimal, pô, é igual. Cuidado, que aqui não é 11, né? Aqui é um bit, 1 adicionado a 1. Então, como seria, portanto, aqui nós temos 1 adicionado a 1, seria igual a 0. Só que nós temos agora um carry 1 que vamos salvar. 1 adicionado a 1 seria 0,1, né? E aquele carry que nós tínhamos guardado, adicionando isso, seria então, portanto, 1 e 0. Aqui simplesmente seria igual, por exemplo, 3 mais 3, 6, né? Aqui nós temos 1, 0, 0. Esse caso B aqui, nós temos 1, 0, 0, adicionando 1, 0. Então, simplesmente aqui se encarem, né? Seria 0 adicionar a 0, 0. 1 adicionando a 0, 1. 1 adicionar a 0 aqui seria 1. No outro caso aqui, vamos pegar, por exemplo, o exemplo D. Nós temos o número binário 110 adicionado a 100. Então, 0 adicionado a 0 é 0.
1 adicionado a 0 é 0. É 1, desculpe. E 1 adicionado a 1 seria 1, 0. Ou seja, nesse caso, então, né, temos 1, 0. Resultado final 1, 0, 1, 0. Ok? Então, convido vocês, né, a fazer uma soma, por exemplo, desse número binário 1, 1, 1, 1, 1 com 1, 1, 0, 0. Veja, por exemplo, quanto que dá esse resultado. Ok? Tente fazer isso e me passem o resultado. Agora, a operação de subtração, ok? Nesse caso aqui, há as regras básicas, né? 0, o bit 0 subtraído a 0 seria 0, 1 subtraído a 1 seria 0, 1 subtraído a 0 seria 1, obviamente, né? Agora, 1, 0 subtraído a 1 seria igual a 1, sendo que o empréstimo é igual a 1, para que ele dê 1, ok? Por exemplo, vamos supor que nós vamos fazer uma operação primária aqui simples, né? 1, né? Restando 0, 1. Na verdade, aqui é uma subtração, aqui aparece a soma, não, o símbolo de soma, né? Mas na verdade é uma subtração, ok? Então, 1 menos 0, 1. Esse 2 bits aqui, ok? Nesse número binário. 1 subtraído a 1, pela regra que nós vemos aqui, será igual a 0. Então, nós temos esse 0 aqui. 1 subtraído a 0 será igual a 1. Ok? Então, isso saiu tranquilo. Agora, vamos, aqui nós temos 1 subtraído a 1, 0. Então, 1 subtraído a 0 será igual a 1. 1 subtraído a 1, quanto que seria? 0. Ok? Então, seria, então, a subtração. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, nenhum empréstimo foi solicitado, nesse exemplo que nós fizemos, ok? Então, não emprestamos nada. Façam, por exemplo, para esse exemplo que nós temos aqui, como poderia ser. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, onde nós precisamos fazer um empréstimo, ok? Um empréstimo, por exemplo. Vamos fazer uma operação de subtração, né? Uma subtração binária, onde nós temos, por exemplo, 1, 0, 1 subtraído a 0, 1, 1. Como seria? Primeiro, pela regra que nós vimos, 1 subtraído a 1, ok? Nesse caso, é 0. Ok? Nessa primeira coluna aqui que nós temos da direita, então seria igual a 0. Agora, nós temos 0 no meio agora, 0 que queremos menos 1. Então, nessa coluna de meio, pega emprestado, né, 1 da coluna da próxima coluna. Que nós vamos fazer na forma decimal, o que nós fazemos? Sempre pegamos um empréstimo, né, da próxima que está para a esquerda. Então, é isso mesmo aqui também. Então, nós temos 0 menos 1. Então, o que vamos fazer? Vamos emprestar o 1 que está na esquerda aqui. Então, 1, 0 subtraído a 1. Aí, lembre aqui atrás que nós falamos igual a 1. Ok? 1, 0 subtraído a 1 será igual a 1. Então, nós temos, então, 1 aqui. Como já emprestamos 1 da esquerda, quanto que vai sobrar? 0. Então, 0 subtraído a 0 será igual a 0. Portanto, a operação 1, 0, 1 menos 0, 1, 1 será igual a 0, 1 e 0. Ok? Dado isso, então, convido vocês a efetuar a subtração de 1, 0, 1 menos 1, 1 e 0. Ok? Quanto será esse resultado? Aqui, obviamente, vocês estarão obrigados, né, na coluna do meio, a fazer um empréstimo. Então, emprestando, né, com aquele 1 da direita, ok? Como seria o resultado final? Então, podem dizer o resultado, ok? Agora, a operação de multiplicação binária. Também vamos ver 4 regras básicas. 0 multiplicado a 0 é 0. 0 multiplicado a 1 é 0. 1 multiplicado a 0 e 1 multiplicado a 1 é 1.
como nós aprendemos, né, na parte decimal, todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, para que seja 1, então, ou seja, os dois aqui tem que ser 1. Multiplicação de, agora um exemplo, realizar as multiplicações binárias de 1, multiplicar 1. E também de 1 vezes 1. É o mesmo modo que nós fizemos na operação decimal. Que nós fazemos? Pegamos o mais para a esquerda, direita, multiplicamos ele por cada um desses todos. Depois pegamos o próximo, nos deslocamos para uma coluna para a esquerda e multiplicamos esse número para todos, né? E logo somamos. Por exemplo, pegamos 1 multiplicado a 1 igual a 1, 1 multiplicado a 1, 1. Então, para o segundo, o que nós fazemos? Nos deslocamos para mais para uma coluna para a esquerda, né? Então, e para fazer a multiplicação, 1 multiplicado a 1 igual a 1, 1 multiplicado a 1 a 1. Agora vamos fazer a soma igual como nós fazemos a multiplicação em números decimais. Então, aqui 1 adicionado, fazer agora a soma parcial, né? 1 adicionado a 0 será igual a 1. 1 adicionado a 1 será igual a 0. E 1, claro, né? Ok? Só que esse 1 adicionar 1 aqui também nos dá 0 e nós temos 1 aqui no final. Ok? Então a multiplicação de 1 e 1 seria igual ao resultado 1, 0, 0, 1. Ok? Então, do mesmo modo, né? Então, convido vocês, né, a fazer como seria a multiplicação de 1 a 1, 0, 1. Ok? Será igual então ao resultado final, seguindo o mesmo procedimento, será igual a quanto? Um número binário de quantos bits? 6 bits. Um fato interessante, quando eu multiplico o número binário de 2 bits por 2 bits, o resultado será 4 bits, um número de 4 bits. De 3 vezes 3 será igual a 6. Okay? Aqui nós temos, por exemplo, uma multiplicação do número binário de 4 bits a 4 bits. O resultado seria um número binário total de 8 bits. Ok? Vamos por diante. O último da operação aritmética, né, dos números binários, como nós conhecemos, é a divisão. Então a divisão segue o mesmo procedimento que a divisão decimal, sem nenhuma mudança. Ok? Como nós temos aqui no exemplo. Aqui nós temos que dividir 0 dividido por 1. Então é muito simples. 0 dividido por 0. Então quando nós pegamos, primeiro vamos pegar esses dois aqui, 1. Então dividido por esse. Quanto, desculpe, né? 0 dividido por 1. Então 1 seria igual a 1. Não sobra 0. Então 0 dividido por esse 0. Então o resultado que nós temos aqui em cima é 0. Se nós temos 0 dividido por 0, então o resultado simplesmente será igual a 1 e 1, nada mais. Ok? Então, peço vocês, né, a efetuar a divisão, né, binária de 0, 0 por 0 e 0. Quanto você tem como resultado. Ok? Então, você vai ver que as operações, né, que nós acabamos de dizer, tanto a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, ok? São bastante simples. Obviamente, é preciso que nós conheçamos, né, como fazer isso. Claro, podem conferir, né, confirmar seus resultados pela calculadora. Porém, no dia da prova, né, vocês podem ser que não precisem usar a calculadora. Então, é bom que nós conheçamos também como fazer mentalmente esses cálculos simples. Claro, quando o número é muito grande, seria preciso de usar ferramentas computacionais, né, ou calculadoras, entre outras, ok? Pronto. Vamos ver então o que pessoas chamam de complemento de um número. Vamos ver complemento de 1 e complemento de 2. O que significa complemento de 1? Os complementos de um número binário é determinado trocando-se, né, todos os 1s por 0 e todos os zeros por 1.
Por exemplo, vamos pegar um número binário que nós temos aqui. Qual é o complemento de um desse número? Aqui nós temos 1, então seria 0. Esse aqui nós temos 0, agora seria 1. Aqui temos 1, agora seria 0. Aqui nós temos 1, agora seria 0. Aqui temos 0, seria agora 1. Aqui 0 e seria 1. E assim consecutivamente. Ou seja, onde nós temos, quando eu falo complemento de um número binário, por exemplo, será trocar os números, os 1 por 0 e os zeros por 1. Ok? Que seria como, por exemplo, vamos ver para mais para frente, é tipo passar por um inversor, ok? Esse número, passar por um inversor, nós vamos ver isso na próxima aula, ok? Agora, o complemento de 2 do número binário, nesse caso, é determinado somando 1 ao bit menos significativo do complemento. Quando dizemos, por exemplo, determine o complemento de 2 de um número binário tal, o que faz? Primeiro, você faz o complemento de 1 desse número, ou seja, trocando os 1s por 0 e os zeros por 1s. Depois, você pega o bit menos significativo. Como nós falamos, qual é o bit menos significativo? Aquele bit que está mais para a esquerda, para a direita. Então, você soma um a esse número. Então, complemento de 2 é igual a complemento de 1 mais 1. Nesse caso, por exemplo, nós temos esse número binário aqui. Qual é o complemento de 2 desse número binário? Primeiramente, vamos converter esse número binário em seu complemento de 1. Depois, pega aquele bit menos significativo, soma 1. E isso nos dá esse resultado que nós temos aqui. Então, convido vocês, a determinar o complemento de 2 desse número binário que nós temos aqui. Ok? Quanto que será isso? Ok? Agora, vamos ver então, para terminar, os tipos de código. Então, existe, basicamente, que nós conhecemos 4 tipos de código. Os códigos BCD, os códigos GRE, os códigos alfanumérico e os códigos ASCII. Ok? Vamos falar mais sobre esses códigos aqui nessa aula. Ok? O código BCD é um tipo de código, que é chamado o código 8421. O que BCD significa? Decimal codificado em binário, ok? Então, decimal codificado em binário significa que cada dígito decimal de 0 a 9 é representado por um código binário de 4 bits. É o que significa. Cada número decimal, ok, será representado por um código de 4 bits. 0, nesse caso será 000, 40, 1 seria 0001, 2 0010, 3 0011, 4 0100, ok? Assim até 9, 9 seria 1000, ok? Esse é o código BCD. Vamos um exemplo. 35 em BCD. Então o que falamos? Cada número decimal será representado por 4 bits, ok? Binário, por um código binário de 4 bits. Por exemplo, 35. 3 em binário, quanto que é? 0011, ok? 5 em binário. 5 em binário é 0101. Então, 35 em BCD, portanto, será 00110101, ok? Esse então valor binário, valor BCD do número decimal 35, ok? E assim por diante. Aqui temos para 98, 170, 2469, por exemplo. Escreva em binário, em BCD, o número decimal 9673. Quanto que dá? Como falamos, primeiro você pega 9, escreve 9 em binário, seria 1001, 6 em binário, 7 em binário e 3 em binário. Professor, quando eu tenho um número binário, como um número em BCD, como posso encontrar seu número decimal? Simples. Dado o código BCD, que você tem, que está escrito em binário, para seu número para decimal,
Então, agrupa de 4 em 4 bits, ok? De 4 em 4 bits e dá quanto que esses 4, cada 4 bits, quanto que isso corresponde em decimal. E assim será o número decimal que você queria. Por exemplo, nós temos um caso aqui, 100000110 em BCD. Quanto que seria em decimal? Então vamos pegar os primeiros 4 bits, 1000000, quanto que isso corresponde 1 e 3 0, quanto corresponde isso em decimal? 8. Depois, o que nós temos 0, 1, 1, 0. Quanto que isso corresponde em decimal? 6. Então, esse código binário que nós temos aqui, código BCD que nós temos aqui, em decimal seria 86, ok? É o número 86. Então aqui nós temos outros exemplos, né? Outros exemplos, né? Aqui que nós temos aqui, ok? E convido vocês, né? Converter o código BCD que nós temos aqui com uma sequência de 1 e 0 em decimal. Quanto que é em decimal? Lembrando de novo, é agrupar de 4 em 4 bits e dar seu número, escrever seu número em decimal e logo fazer a leitura para saber quanto que é isso em decimal, ok? Código Gray. O código Gray, a característica importante do código Gray é que ele apresenta uma mudança de um bit, um único bit, quando você passa de uma palavra de código para a seguinte, ok? Na sequência. Ou seja, entre uma palavra é um código binário para seu anterior ou seu sucessor, a diferença entre eles será apenas de um bit. É o código Gray, ok? É o que chama de código Gray, ok? Por exemplo, aqui nós temos nessa tabela aqui alguns exemplos, né, que eu coloquei: decimal, binário, Gray. Coloquei o binário Gray para que vocês possam ver a diferença. Bom, primeiro nós temos aqui 000 em binário, Gray é 0000 também, de 4 bits, ok? Mas veja, já o segundo, né? 0000, 0001, 0001. Agora, em binário, o próximo, né? É 001 e 0. Porém, em código Gray, seria 0011. Por quê? Porque, veja, na primeira aqui, por exemplo, nesse aqui, o que nós temos 0001, o próximo, para que haja, temos que ter uma diferença entre ele de apenas um bit. Então, veja, 00, então são igual, da direita para a esquerda, se eu faço leitura, desse segundo código Gray para o terceiro, nós temos 0 e 0, 0 e 0, agora aqui 0, 1. Então tem uma diferença de um bit aqui, 1 e 1. Então, única diferença de um bit, ok? Agora, veja aqui embaixo, no 4, o código Gray. Veja qual a diferença entre ele e o terceiro. Veja, os dois primeiros são 000, o terceiro é 1, e o 4, né? O 4 aqui mais para a esquerda, 1 e 0. Ou seja, a diferença de apenas um bit. Então, o código Gray, a diferença é apenas de um bit, nada mais. No código Gray, não vamos ter uma diferença de um código binário com seu sucessor ou seu antecedente anterior. A diferença não pode ser mais do que um bit, é um único bit, nada mais, ok? Isso é a diferença. Então isso é o que é o código Gray, né? Que difere com o código binário, ok? Então logo, né, o outro tipo de código é o código alfanumérico, ok? Para nos comunicarmos, né, nós acostumamos usar apenas números, né? Mas letras também, né? Okay? E outros símbolos, ok? Por exemplo, né, nós temos ponto de exclamação, porcentagem. No sentido rigoroso, os códigos alfanuméricos representam números e caracteres alfabéticos, né, que se usa em sentido rigoroso. Entretanto, a maioria desses códigos representa também outros caracteres como símbolos e várias instruções para transmitir alguma informação. Ou seja, rigorosamente será normalmente o código alfanumérico seriam números, né,
números e caracteres. Mas há casos, que você pode ver um código alfanumérico, um ponto de exclamação, porcentagem, símbolo de dólar, por exemplo, num código alfanumérico, por exemplo, ok? Um código alfanumérico representa pelo menos 10 dígitos decimais e 26 letras do alfabeto, num total de dá quanto? 36 itens, ok? Esse número requer 6 bits de cada representação de código, pois 5 bits não são suficientes para 32, né? Okay? Então existe um total de 64 combinações, né? 2 elevado 6, né? Dá 64, né? De 6 bits, né? Sendo que 28 combinações de código não são usadas nesse caso, ok? E o código ASCII, né? É uma abreviação, né? De American Standard Code for Information Interchange, né? Em português podemos traduzir que é Código Padrão Americano para Troca de Informação, né? O código ASCII, como é pronunciado, né? Estou já falando, né? ASCII, que chama de, a gente lê de ASCII, né? É um código alfanumérico, né? Aceito universalmente, né? E usado na maioria dos computadores e outros equipamentos eletrônicos, ok? A maioria dos teclados, né? Nos teclados de computadores, por exemplo, né? São padronizados com o código ASCII. Cada um de vocês aí tem computador, a padronização desses computadores em código ASCII. Quando digitamos uma letra, por exemplo, um número, um comando de controle, o código ASCII correspondente, né, é enviado para o computador que faz a interpretação para poder executar, né, a instrução que nós queremos, ok? O código ASCII tem em total quantos 128 caracteres, né, e símbolos representados de um código de 7 bits. Né? Na verdade, o código ASCII pode ser considerado um código de 8 bits com o bit mais significativo sempre zero. O bit mais significativo sempre é zero no código ASCII. Okay? Esse código de 8 bits vai de 0 até 7F em hexadecimal. Né? E os primeiros 32 caracteres ASCII, né, são comandos não gráficos, que não são impressos ou mostrados e são usados apenas para fim de controle. Okay? São exemplos de caráter nulos, né? Próxima linha, início de texto e escape, por exemplo, que nós temos aqui, por exemplo, nos computadores. Okay? Não sei se está claro, mas aqui mostro aqui uma tabela, né? Que mostra, por exemplo, né? Código, um nome, né? Por exemplo, decimal, binário, hexadecimal, né? Tudo que nós estamos falando aqui, ok? Tudo isso aqui o código ASCII, né? Controle de símbolo, controle, caráter de controle, caráter e símbolos gráficos que nós temos. Como falamos, né? Que o código ASCII, né, tem tanto números, caracteres e símbolos especiais também, como exclamação, símbolo de dólar, adição, subtração e assim por diante, ok? Por exemplo, né, o nulo é o 000, o espaço aqui 32 e assim por diante, ok? Para finalizar, quero dar algumas definições, né, que também são importantes, que nós já ouvimos, né, em alguns lugares, que é bom também explicar o que é um byte, porque um byte, né, é 8 bits, então nós temos um byte igual a 8 bits, e quando vamos ouvir, né, a palavra nibble, né, nibble é 4 bits, então uma sequência de 4 bits será um nibble, né, e vamos ouvir também as expressões palavra, ou words em inglês, né, que é um grupo de bits que representa uma unidade de informação. Qual é o tamanho de palavras? Depende do tipo de aplicação. Alguns podem ser por 4 bits, outros 8 bits, outros 64 bits. Depende do tipo de aplicação. Então, quando ele fala uma palavra para outro, né, uma aplicação pode ser 4 bits. Em outra aplicação pode ser 64 bits. E assim por diante. Ok? Então, pessoal, aqui vou deixar alguma tarefa, né, para vocês, né, quem quiser, tente executar essa tarefa aqui. Se converte ao seguinte número decimais, né, em binário: 25, 77, 13. Converte também os seguintes números binários em decimal, né, que nós temos esses aqui. E tem aqui também uma caixa automática de banco, permite que você indique o montante de dinheiro que quer retirar
em decimal ao pressionar teclas de dígitos decimais. O computador converte esse número em binário puro ou BCD. Explique, ok? Aqui então nós temos aqui então a referência bibliográfica que nós utilizamos, né? O livro de Tosse, como todos conhecem, né? O e, e Doeta, né? O Capuano, né? Que mais, né? O Capuano, mais conhecido Capuano, o Capuano. Usei também o livro de Floyd, né? Tom Floyd, que é um livro bastante interessante, e também do professor Pimenta, né? Que também tem um livro muito excelente, ok? Então, pessoal, agradeço muito, né, a atenção de vocês para essa primeira aula nossa, ok? Nos siga, tem algumas perguntas, né, alguns exercícios de aplicação que eu deixei aí, que vale ponto, né, para a primeira avaliação. Então peço por favor para vocês fazer isso e colocar toda a resposta. Tudo será online no Siga que vocês podem fazer, ok? Então muito obrigado, agradeço muito. Então até a próxima aula nossa. Obrigado.